Olá, pessoal. Meu nome é Evelyn, sou atual diretora de pesquisa e extensão da Liga de Empreendedorismo Odontológico, a Articulária aqui da Unifal, e estamos mais uma vez com um episódio do Articule-se Podcast. Inclusive, ele está nas duas plataformas, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você ainda não viu, não escutou os outros episódios, eu te convido a nos acompanhar. E é isso. Roda a vinheta. Articule-se Podcast. Oi, pessoal. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Dr. Tiago Rocha, que é especialista em prótese. Então, eu convido o Tiago para estar participando aqui conosco e se apresentar um pouquinho. Oi, Tiago, seja muito bem-vindo. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigado, tô ótimo. Obrigado pelo convite, a Evelyn, a professora Amanda, né? E muito bacana poder conversar um pouquinho com vocês a respeito aí de odontologia, né? Que é o que a gente gosta. Sim. Você é especialista em prótese, né? Você gostaria de falar um pouco sobre a sua formação? Como que foi para você ingressar na odontologia? Sim. Ó, vamos lá, né, Evelyn? Acontece o seguinte, meus pais são técnicos em prótese dentária. Então, desde muito pequeno, eu tive muito contato com a parte da prótese, né? A parte da odontologia. Meu pai, inclusive, trabalhou na Unifal, trabalhou por 30 anos lá no departamento de prótese. Trabalhou com a Débora, acho que é a Débora lá hoje, trabalhou com a Débora. E aí, como eu já tive muito contato desde pequeno com a odontologia, me despertou, né, a vontade, poxa, por que não trabalhar com isso? E aí eu comecei primeiro com a prótese. Então eu fui técnico em prótese primeiro, né, consegui o registro, trabalhei um tempo como técnico, depois veio a oportunidade em cursar odontologia. Eu entrei em odontologia, mas nunca deixei a prótese. Tanto que hoje eu tenho um laboratório para atender só a minha clínica, mas sou eu que faço 100% das minhas próteses. Legal. E é bom que você faz do jeitinho que você gosta, do jeito que você quer, né? E você não depende da disponibilidade de um outro protético, né? Sim, exatamente. Hoje eu trabalho só com a parte de cerâmica, né? A parte de resina, cross-total, eu praticamente não faço aqui na clínica, só com a parte de cerâmica. Porque foi onde eu me identifiquei mais com essa área. Porque, na verdade, foi assim, meu pai, ele conhecia várias pessoas aqui em Alfenas, inclusive conhecia um japonês que veio realmente do Japão, e ele veio trabalhar em Alfenas com cerâmica, na década de 80, né? E continuou trabalhando com cerâmica. E ali, por volta dos anos 2000, ele foi me apresentado pelo meu pai. E surgiu a oportunidade lá, ele chama Toshio, ficou conhecido aqui no Brasil como o Chicão. O pessoal da velha guarda que assistir vai lembrar dele. E eu tive a oportunidade de fazer estágio com ele. Foi onde eu tive o contato com a cerâmica. E me apaixonei mais ainda por prótese e por odontologia. E ele era realmente muito exigente. Foi bem o estilo, assim, aquele filme do Daniel San, sabe? Então ele era um senhorzinho, bem grisalho, assim, cabeça branquinha, cabelo cor de uma nuvem, bem branquinho. Só que ele era muito exigente, extremamente exigente. E assim, eu me lembro muito bem que primeira vez que eu fiz um dente para ele ver, ele pegou esse dente e jogou no lixo. Falou que não prestava, que não estava bom. E eu falei, caramba, não é possível. Na minha ótica estava bom. E aí na semana seguinte, de novo, eu fiz um dente do jeito que ele me explicou para ele ver. Aí ele pegou aquele dente, olhou, falei, agora ficou bom, né? Agora eu acertei. Ele pegou o martelo que ele tinha e quebrou o dente. E falou, olha, desse jeito aqui, não tá bom nem para jogar no lixo. E fui embora, conversei com meu pai, falei, pai, olha, eu acho que isso não é para mim, parece que é mais difícil do que eu pensava. Vamos ver se eu vou para outra área aí, porque não é para mim. E assim foi, ele foi me treinando e depois eu já consegui fazer alguns dentes que ele aceitava, né? E infelizmente ele veio a falecer. Foi uma pena, até uma história triste que aconteceu. A irmã dele me procurou, ele estava na CTI
E a irmã dele falou que ele queria me ver, que ele tinha que conversar comigo. E nesse dia eu desmarquei os pacientes e fui ao hospital. E o horário de visita, né, é aquele horário fixo, só pode entrar uma pessoa, e é uma fila assim, e lá no início dessa fila fica o mesário com as fichas dos pacientes que você vai visitar. E eu entrei na fila, e de repente veio, acredito que seja uma enfermeira, veio e falou alguma coisa com o mesário selecionou uma daquelas fichas e entregou para ela. E na mesma hora veio na minha mente, falei, caramba, não é possível que vai ser do Chicão, do Toshio, né? E a hora que chegou a minha vez no mesário, eu falei o nome, Toshio Fukuoka. Aí ele falou, rapaz, acabou de falecer. Se você quiser despedir dele, ele está descendo agora para lá, para onde faz o preparo do corpo. E, assim, não consegui ter minha última conversa com... Foi uma pena, né? Mas eu acredito que hoje eu estou correspondendo às expectativas do que ele me ensinou na parte de cerâmica. E me vem à mente essa história porque você me falou justamente isso, né? Que é bom que faz tudo, faz as duas partes. Mas foi exatamente isso que me chamou a atenção. Porque o dentista hoje que quer ser protesista, ele tem que conhecer a parte de laboratório muito bem, inclusive saber fazer, para poder comunicar com o laboratório. Porque falha muito essa comunicação, né? Porque, veja bem, é uma tríade, né? É o que o paciente deseja, é o que o dentista entende que o paciente deseja e é o que o dentista passa para o técnico. Então, até chegar no técnico, muitas vezes essa informação já está distorcida. Então, quando o dentista consegue aproximar do laboratório, já é uma via só de transmissão. Por isso que eu falei assim, eu vou fazer odontologia para mim poder fazer as minhas próteses. E aí, estamos aí até hoje. Muito bem. E é totalmente diferente quando você tem conhecimento, você consegue reconhecer o que não tá bom, né? Se você não tem conhecimento sobre aquilo, não dá para você analisar, né? Exatamente, exatamente. É muito bem. E você falou da dificuldade manual, né? Estética. Mas eu acho que uma coisa que, para nós acadêmicos, pega muito também a questão de valores. Muita gente, inclusive, forma, abre sua própria clínica e não sabe como precificar, não sabe, tem medo de cobrar mesmo, principalmente de pessoas conhecidas, né? E aí eu queria que você me falasse um pouquinho sobre como essa questão de precificação, levando em consideração a complexidade, porque a gente sabe que não é fácil, e outros fatores. Sim. Olha, excelente pergunta, Amy. Eu vejo hoje a precificação por dois modos, né? A precificação que é o valor de mercado, e a maioria acaba seguindo a manada e se baseando nisso, né? Então, acaba que numa troca de conversas ali, quanto que tá cobrando esse tipo de tratamento, esse, aquele. Hoje a informação, principalmente nos grupos, né? Nos treinamentos que tem para grupos de dentista, isso já fica mais ou menos meio que engessado esses valores, né? Eu preferi seguir um caminho diferente, né? Eu preferi sair fora um pouco desse mercado, mas para conseguir sair desse mercado, eu quis agregar valor ao meu trabalho. Como, né? Primeiro, eu mesmo confeccionando as minhas próteses e investindo a gente conseguiu, né, graças a Deus, investir pesado mesmo em tecnologia. Para quê? Para que eu conseguisse sair desse mercado, né? Subir uma prateleira acima, para não ficar refém desses valores engessados de mercado. E isso foi muito interessante, né? No começo eu sofri com isso, vários convênios procuram a gente para fazer, e aí a hora que você pega aquela tabela de convênio, assim, mas o mercado ele não é esse. Esse aí é uma visão um pouco meio que o acadêmico tem, que alguma parcela ali da odontologia tem. E olha para você ver, mesmo em um mercado saturado como a Alfenas, eu sou aqui já há 16 anos com um consultório e assim, tá indo muito bem. Só que, Evelyn, não é rápido. Às vezes a gente tem ilusão, principalmente por conta das redes sociais, né? Dentista que ficou melhor, formou, fez um curso de, não quero polemizar esse assunto, mas fez um curso de faceta de resina e aí ficou
milionário, mas esse aqui é a exceção. A grande maioria, e para mim foi assim, levou pelo menos até ter uma estabilização 10 anos. Tanto uma estabilização em conhecimento e conseguir aplicar um trabalho no nível em que me satisfazesse, quanto uma estabilidade realmente financeira. Então, às vezes, a maioria se frustra um pouco no começo, achando que já vai sair e já vai sair muito bem. Isso não é a realidade. Então, a hora que você sair para o mercado de trabalho, é outra coisa que você vai encontrar, né? É a construção do seu nome gradativo, devagarzinho, passo por passo, degrau por degrau, oferecendo tratamentos de qualidade, tendo aí uma filosofia bem definida de tratamento. Hoje, a minha aqui, como trabalho com prótese, né, é longevidade. Então, sempre quando eu sento para planejar um tratamento, eu sempre vou planejar como que eu vou aplicar o que eu sei para que aquele trabalho tenha longevidade. Aconteceu um caso comigo bastante curioso, eu não sei se dá tempo da gente falar, né? Pode Que é falar. o seguinte, assim quando eu me formei, que comecei a fazer meus primeiros trabalhos, né? Tinha uma paciente que estava com uma coroa insatisfatória. Era uma coroa de vinil, de cobre, alumínio ainda, na época. E aí eu fui tirar aquela coroa, um núcleo bem fininho, e ela virou para mim e falou assim, olha, esse trabalho aí que você está tirando, faz 30 anos que está na minha boca. Minha filha tem 25 anos. Quando eu fiz, nem a minha filha eu tinha ainda. Então, o que você vai fazer vai durar igual essa? Lógico que depende de vários fatores. Mas, poxa, aquilo ali me trouxe uma reflexão. Com toda a tecnologia que eu tenho hoje, com o nível atual da ciência na odontologia, né? Será que eu vou conseguir fazer um trabalho que dure 30 anos? Né? Eu espero que sim, espero corresponder. Então, por isso que eu falei assim, caramba, a partir desse momento, a partir de hoje, todo o trabalho que eu for realizar vai ser pensando em longevidade e não em um tratamento imediato. Muito legal. Porque isso é muito importante, né? Pensar não só na estética, mas na funcionalidade também, né? E você citou Exatamente. muito a tecnologia. Aí eu queria saber, assim, de você, como que você acha que a tecnologia ela pode tornar os tratamentos mais eficazes? Muito bem, excelente pergunta. Olha, lembra que a gente acabou de falar sobre a comunicação dentista-laboratório, né? Sim. Então, hoje a gente tem várias ferramentas. A mais simples é fotografia com celular. Por quê? Lembra que a gente comentou que era uma tríade, o paciente, o dentista e o técnico? Uhum. Com uma fotografia simples de celular ou com um vídeo mesmo simples de celular, você consegue levar aquela situação da boca para o laboratório, um outro entendimento. Então, a própria ferramenta celular hoje já é um primeiro passo de tecnologia para melhorar o tratamento daquele paciente. Hoje se fala muito, né, em CAD/CAM, scanner, intraoral, fresadoras, impressoras 3D. Porém, não é todo mundo que já vai conseguir formar e já montar um consultório super montado com todas essas tecnologias. Comigo não foi assim, e com a maioria não é. Então a gente tem que sair e ir pensando um passinho de cada vez, né? E usar todas as ferramentas que nós temos com o máximo de eficiência que ela pode proporcionar. Então, assim, ó, se tem uma dica que eu posso dar, com certeza que vai contribuir e que assim, ó, vocês vão me agradecer, a primeira coisa que você deve investir no seu consultório, né, é em uma lupa, em magnificar aquilo que você está enxergando. Até tem uma frase de uma empresa que vende lupa, né, mas é uma frase verdadeira: quem vê mais, vê melhor, né, enxerga mais. Então, assim, desde pequenos investimentos, um foto melhor, né? Então, assim, materiais melhores, de melhor qualidade, materiais que possuem mais anos de estudo. Então, é nesses pequenos investimentos que você vai galgando cada vez passos maiores. E aí, a hora que surgir uma oportunidade, um scanner intraoral, depois uma impressora, depois uma fresadora, até conseguir montar todo um aparato realmente tecnológico para oferecer um tratamento mais rápido para o seu paciente, mais rápido e mais assertivo para o seu paciente.
muito legal. E faz total diferença, né? Nessa Sim, comunicação. porque às vezes quando fala assim, nossa, como que eu vou agregar tecnologia? A tecnologia está na nossa mão hoje, né? Então, Uhum. assim, são as pequenas somas de tecnologia que vai proporcionar para você condições para chegar a uma tecnologia bem avançada e conseguir oferecer esse tipo de tratamento dentro do seu consultório. Sim. É até uma dúvida minha que eu queria te perguntar agora, porque nós sabemos que o mercado odontológico em si, os materiais de consumo e de uso são muito caros, muito elevados, né? E isso já acaba pesando um pouco para quem está abrindo consultório agora, né, recentemente. E aí eu queria, assim, saber dica mesmo, como que nós faríamos para implementar essas tecnologias que poderiam agregar no nosso atendimento, mas Uhum. sem aumentar exageradamente os gastos que acabam já sendo grandes, né? Uhum. Sim, sim, eu sei disso, né? Realmente é um investimento alto, pesado. Para quem está começando a montar o consultório, é o que a gente acabou de dizer, né? Passo a passo. Você tem que investir não só em tecnologias no seu consultório, mas você tem que investir também em treinamento, para que você desenvolva bem a sua técnica. E aí você começa a aplicar a sua técnica bem executada, e é um ciclo, né? Aquele paciente satisfeito, ele vai indicar para outros pacientes, e nesse ciclo você tem que já se preparar para aquele valor que está retornando para você, uma parte dele você já tem que separar, que é para investimento contínuo. E foi assim que eu comecei a estabelecer na clínica, né? Então, todo aquele retorno financeiro que acontecia, né? É claro que eu não estabelecia meta, nada contra quem trabalha com esse tipo de precificação, de criar meta de faturamento. Eu acredito que não é assim em tratamento de saúde, não é por aí. Mas o retorno financeiro, a hora que ele começa a aparecer e que você começa a pegar parte daquele retorno, reinvestir em tecnologia, né? Em materiais melhores, em fotopolimerizador melhor. E aí é um ciclo que começa a se repetir e a cada vez ir aumentando mais. Não é, sim, de uma vez, recebi um valor alto no primeiro tratamento, já vou comprar um carro. Não, peraí. Separa uma parte ali para você reinvestir, uma parte para você fazer a sua propaganda, uma parte para você fazer o treinamento, né? Treinamento contínuo, seja um treinamento, seja adquirindo um livro, seja adquirindo um curso online, e uma parte já separada para reinvestir no seu consultório. Acho que isso é muito importante. E acho que vai muito também da questão da maturidade, né? Que foi o que você falou, muita gente vê um pouco de dinheiro e não tem essa cabeça de guardar, de investir, já quer ostentar, digamos assim, né? Pois é. Então, olha, infelizmente, né? A nossa sociedade, ela vê por aparências, né? Acha que rotula a pessoa pelo carro, pela roupa. Isso acontece. E muitas vezes quem está recebendo, né, esses valores que estão retornando quer entrar nessa manada. Eu estou fora disso. Por isso que eu te falei que as minhas respostas às vezes não agradam a todo mundo. Então, assim, Uhum. eu estou fora disso. Eu quero promover saúde para o meu paciente, promover um tratamento em que vai ter longevidade. Lembra a história do dente que durou 30 anos? Nossa, quem Uhum. dera os que eu faço dure 20 anos, né? Eu já vou estar feliz com isso. Então, é nisso que eu venho pensando e tem dado muito certo. Só que não foi rápido, Evelyn, não foi no primeiro ano. Eu me frustrei, confesso que me frustrei quando isso aconteceu. Eu já era técnico quando eu cursei odontologia, e aí eu achava que eu já ia sair arrebentando, né? E o pensamento, já vou sair, vou montar clínica, já vou faturar milhões.
já vou ficar muito bem. E não foi isso que aconteceu. Na hora que eu tomei um choque de realidade do mercado, eu falei, opa, peraí. Então, tem que ser melhor planejado. Então, vamos montar o consultório, assessoria de vigilância sanitária, assessoria de arquiteto para montar a clínica. Então, tudo isso tem que ser pensado. E uma parte também que o pessoal não fala muito, mas deveria ser até matéria de graduação, que é a tributação. É outra coisa que pega bastante também para o cirurgião dentista. Então, até eu conseguir estruturar tudo isso e fazer com que se tornasse um ciclo, né? Retorno financeiro, parte do investimento, estava gerando mais retorno financeiro. Teve investimentos que eu fiz também que não tiveram retorno financeiro, e aí era hora de corrigir. Então, assim, não é fácil, não é rápido, mas é possível para todo mundo, principalmente no mercado concorrido, como está hoje a odontologia. Mas aquilo que eu disse agora há pouco na nossa conversa, eu Tiago, a gente vai ter que voltar um pouquinho, que eu acho que caiu o seu sinal. não tenho E problema, aí você se removeu do palco, mas a gente não tem problema, a gente faz um corte. Tá não bom? tem problema nenhum. Acontece. Tranquilo, eu já separei essa hora agora para isso. Tá. Não, mas Você acho que percebeu voltou, quando né? caiu? Você sabe onde caiu ou não? Você estava falando. Foi bem no finalzinho da sua fala, foi rápido. Tipo, você caiu, voltou e eu já te adicionei no palco. Não, tá, tudo bem. Acho que a gente estava falando sobre o retorno e investimentos, né? Isso. Uhum. Então, é aquilo que eu te falei na nossa conversa um pouco atrás, né? É ter realmente a maturidade para aquele retorno financeiro ser reinvestido de forma inteligente, né? Em equipamentos, em treinamento, em marketing, que hoje, infelizmente, não dá para ficar sem, e para depois fazer, né, saber realmente o qual é o seu prolabore. Sim, isso é muito importante. E eu acho que é uma frustração da maioria dos recém-formados. Pelo menos a maioria dos que eu conheço, o relato é justamente esse. A gente sai com uma visão de que a gente vai sair com um faturamento muito alto e aí dá de cara num mercado de trabalho que está, assim, saturado e nem sempre é fácil conquistar os clientes, né, os pacientes, e isso acho que gera realmente uma frustração. E eu acho que é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Sim, é muito comum. Inclusive, tem até uma moça, eu não me recordo o nome agora, eu vi em rede social, que ela estava trabalhando de motoboy e em um determinado momento lá, ela fala, olha, eu sou cirurgião dentista e à noite eu faço o bico de motoboy. Não vejo problema nenhum nisso, né? Eu, no início, quando eu me formei, eu continuei trabalhando de técnico, eu tinha minha profissão. Se fosse qualquer outra, eu acredito que eu também estaria trabalhando em outra profissão, porque o retorno financeiro da odontologia não supria as necessidades que eu tinha na época, né? Vamos dizer assim, quis o destino que fosse prótese, algo que já agregava dentro da odontologia, mas por bastante tempo, eu acredito que eu trabalhei como técnico ainda depois de formado, por uns 3, 4 anos ainda, fazendo trabalho para terceiros, né? E isso só veio agregar. Mas o que eu tenho percebido, não sei se essa é uma visão só minha, dentro da minha bolha, mas o que eu tenho percebido, sabe, Evelyn, é que quando o acadêmico forma, né, a visão que ele tem é aquela visão de rede social, daquele dentista bem-sucedido que formou faz 2 anos só, mas começou a fazer lente em resina e ganhou milhões. E tanto é que ele vai vender o curso dele, ele fala, você não está ganhando porque você não fez o meu curso de lente de resina. Nada contra a técnica, sim, mas eu estou dizendo só como exemplo, apesar de dentro da odontologia que eu pratico,
Eu acredito que lentes em resina é algo bem limitado, com indicações bem precisas, mas eu estou citando somente como exemplo aqui, não quero polemizar o tema aí de maneira nenhuma. Mas eu acho que é justamente isso. E assim, eu acho que nessa questão das redes sociais é algo, eu percebo pelo menos, dois extremos, porque por a gente acompanhar, acaba que aparece, o algoritmo envia esses Sim, assuntos para a gente. exatamente. E Exatamente, várias nós somos vezes eu conduzidos, também. né? Exatamente. E às vezes eu já me deparei mais de uma, dois, três profissionais que falam sobre o mercado saturado, de que as pessoas não deveriam fazer odontologia. E eu acho que isso acaba frustrando também alguns estudantes, porque eu, pelo menos, quando eu assistia esses vídeos, eu ficava assim, meu Deus, como assim? Eu estou na graduação, tem uma profissional que está falando que o mercado está saturado, que não dá em nada, aí você vai ver outros comentários. Fica aquele duelo de uns defendendo, outros não, né? Então a gente tem esses dois lados, o dentista que, tipo, super faturou e tá lá, tipo, rapidamente ele tá ganhando muita grana, e aquele que fala mal da profissão, infelizmente, né? Sim, nenhum dos dois são a realidade, né? Uhum. A verdade é essa. Existe sim uma saturação, né? Eu vejo que procedimentos simples que se pulverizaram. Então, assim, tem muita gente oferecendo procedimentos simples que a gente chama clareamento, limpeza, a própria ortodontia. Então, meio que se pulverizou. Procedimentos mais específicos, né? Principalmente nas áreas de especialidade, são procedimentos que têm uma alta demanda, né? A gente não consegue, pelo menos aqui na clínica, hoje, com o planejamento que nós montamos, e não estou dizendo para você que foi rápido, demorou, né? Demorou 10 anos até isso acontecer. Então, olha para você ver, eu achei que com 2 anos de formado eu estaria arrebentando. Não, demorou 10 anos. Foram 10 anos de consultório, 10 anos reinvestindo, 10 anos de planejamento, até que realmente começou a acontecer algo onde eu falei assim, poxa, agora está funcionando como eu achei que iria acontecer lá atrás. Então, não vai ser rápido, não adianta. O mercado está saturado? Está sim, mas espera aí. Então eu vou ser um clínico geral? Nada contra também os clínicos gerais, né? Mas procurem áreas em que você tem mais afinidade, seja cirurgia, seja prótese, seja ortodontia, seja pediatria. A odontologia é um leque muito grande de opções, né? Procure uma área em que você tenha afinidade e invista naquilo ali, né? Realmente em treinamento, em divulgação, em equipamentos para o seu trabalho, sempre ali um passinho de cada vez. Mas você tá em qual período? Hoje eu estou no sexto período. Sexto período. Você pode ficar tranquilo. Tem área, o sol brilha para todo mundo, tem área para todo mundo, mas tem que ser tudo planejado e não espere que vá acontecer no seu primeiro ano, no seu segundo ano de formato. Eu tenho 2 irmãos dentistas também. O meu irmão está em Petrópolis e tem uma irmã que está em Francisco Morato. Então, agora que eles estão chegando nessa fase de 10 anos, né? Eu estou com 15, 16 anos. 16 anos agora em janeiro de formado. 16 anos de consultório. Então, assim, agora que eles estão chegando na fase, e quando eles formaram, começaram a trabalhar, eu falei isso para eles, olha, você vai ver o retorno, eu não sei se coincide, né, porque tem uma frase, se eu não me engano foi o professor Frederico que me disse isso, que um bom dentista, para ele se tornar um bom dentista, ele tem que ter trabalhado 10 anos. Eu acredito que foi, não me recordo 100%. Mas e é uma verdade, porque com 10 anos você já passou por várias situações, você já tem bastante treino manual, porque às vezes você entra na odontologia, poxa, eu não tenho muita habilidade manual. E agora? O que eu vou ter que fazer? É o que aconteceu comigo lá atrás, quando eu fui fazer o treinamento em cerâmica, lembra? Que a gente conversou? Poxa, eu fiz um dente, para mim, eu achei que estava maravilhoso. Mas o meu mentor falou, não,
Ele jogou no lixo meu dente. Imagina a minha frustração. Então, você ter um mentor também que te oriente nesse aspecto é super importante. Então, não sair que está achando que está fazendo tudo certo, que está arrebentando, porque realmente não é assim que acontece no mercado. Mas pode ficar tranquilo que tem área para todo mundo, tem muita gente para tratar. Então, não está nesses dois extremos. Tanto é que esses dois extremos têm uma característica muito importante, que no final eles vão querer vender alguma coisa. Pode ter certeza disso. O que falou que está ganhando milhões com a técnica que ele desenvolveu, no final ele vai querer te vender um curso, né? Poxa, se ele está ganhando milhões com a técnica que ele desenvolveu, por que ele vai parar para vender um curso? Por que ele não aplica a técnica e continua ganhando milhões? E aquela que quis te assustar, falando que o mercado está ruim, que está isso, que se você não fizer aquilo, você vai ter que ser escravo de clínica popular para o resto da sua vida. No final, ela vai querer te vender algo também. Mas veja bem, eu não estou dizendo que não tem que ter planejamento. O consórcio, ele precisa ter um planejamento. Então, ele precisa ter um planejamento financeiro, ele precisa ter um planejamento de marketing, ele precisa ter um planejamento ergonômico. Tudo isso precisa de ter uma orientação profissional. Porque querer, assim, da sua cabeça, eu vou... Às vezes, a pessoa tem o tino para arquiteto, ele consegue montar um consultório bonito. Mas se ele não tiver um gerenciamento do consultório, não vai adiantar nada. Então, o dentista hoje, ele tem que, assim, ele não vai dominar todas as áreas, mas ele tem que entender que ele tem que profissionalizar todas as áreas, desde a área contábil, desde a área de marketing, e todas as áreas em que envolve o gerenciamento ali da clínica dele. Aí funciona. Aí é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? Tratamentos de alto, você vai começando a receber tratamentos de alto valor, vai reinvestindo em equipamentos, em materiais melhores. Ninguém começa com tudo melhor. Claro que em raras exceções, sim, né? Mas, para quem está... eu me identifico com isso, né? A gente sai e senta. Às vezes você vai na dental, poxa, caramba, olha o preço desse adesivo, e aí? Vou comprar ou não vou? Se eu comprar esse adesivo, eu não vou conseguir comprar esse outro material. Não, mas eu vou comprar. Aí é aquele dueto, né? Mas no próximo tratamento, se aquele primeiro ficou bem feito, aquele paciente vai indicando, vai indicando, vai indicando. E assim, aí, sabe o que aconteceu comigo, Evelyn, que eu percebi também? Eu fiquei por um bom tempo mesmo, eu acredito que 10 anos, sem fazer nenhuma propaganda. Eu errei. Isso foi um erro meu. No começo, eu fiz muito revista, rádio, sabe? Não tinha ainda redes sociais, né? Mas eu errei, eu confesso que eu errei. E eu dependia 100% de indicações. E como eu dependia 100% de indicações, eu via que a minha clínica, o retorno financeiro dela era muito sazonal. Então, tinha meses que o retorno era muito bom, tinha meses que o retorno era muito ruim, dependendo da fase da economia, a gente sentia, não adiantava, sente mesmo, mas tudo por conta desse planejamento que eu adquiri depois com a maturidade, que foi isso, né? Profissionalizar todas as áreas, área de marketing. E agora, para você ver, agora que eu estou voltando a começar a fazer uma propaganda, estou ensaiando alguma coisa no Instagram, mas a gente está estruturando ainda para que isso aconteça, mas de forma profissional, para atrair aquele paciente que é perfil para tratar aqui na minha clínica. Legal. E é muito importante, né, gente, você falar isso pra gente, porque você tem experiência, então foram passos longos, acredito eu, para chegar onde você chegou. E é uma visão que você sabe que você errou, você reconhece que você errou, e eu acho que tudo isso que você falou vai dar para uma pessoa um diferencial no mercado que, como a gente já falou, está muito saturado, né? Então, você acredita que além dessas coisas tem mais alguma coisa que a pessoa possa fazer para se diferenciar, para acabar se destacando? Então, olha, qual, qual conselho que eu poderia deixar para vocês, né? Evelyn, hoje o tratamento, a gente tem observado, né, está muito mercantilizado, né?
Então, muitas vezes, o dentista ele não quer nem ouvir primeiro o paciente. E eu comecei a fazer um tratamento mais próximo do paciente. Assim, lá no começo eu fiz isso, depois eu me distanciei, comecei realmente, eu entrei nessa fase de loucura de atendimento, mas hoje já está diferente. Então, hoje eu vou fazer uma consulta inicial, eu já separo 1h30, 2 horas na agenda para consulta inicial. E aí, aquele paciente chega, primeiro esse paciente vai sentar na mesa comigo, ele não vai para a cadeira. E aí ele senta na mesa comigo, e aí a gente desenvolve uma conversa para saber das suas dores, para saber dos seus objetivos, o que aquele paciente está desejando. E aí a gente começa a ficar mais próximo. Então, um tratamento mais humanizado, né? Isso é interessante, isso é muito bom. Esse relacionamento com o paciente acaba trazendo mais pacientes. Então, assim, a gente recebe um grande número de indicações de pacientes justamente por ter esse tratamento, né? Então, assim, a gente investiu, como eu te disse, eu estava conversando com a Carla, que trabalha comigo agora há pouco, é exatamente sobre isso. Por exemplo, a gente tem uma máquina que produz uma coroa de cerâmica em 7 minutos. Então, em 7 minutos, eu tenho uma coroa de cerâmica pronta, certo? O que antes levaria ali cerca de 24 horas, ou talvez ali 2 dias para deixar uma coroa pronta. Poxa, eu consegui resumir um trabalho de 12 horas em 7 minutos. E o restante do tempo? Poxa, esse restante do tempo eu vou voltar a ser humano. Então, é esse relacionamento. Então, a máquina proporcionou isso. Olha que dueto interessante, né? A máquina me proporcionou que eu fosse mais humano. Então, hoje eu tenho tempo de brincar mais com meu filho. O que lá atrás disso não aconteceu. Eu tenho 2 meninos, um de 20 e um de 10. Então, o de 20, ele pegou uma fase em que eu estava nessa construção de 10 anos. Então, eu não tive muito tempo esse tempo com ele. E hoje, já com essa construção, eu já tive essa outra visão. Então, é aquele tratamento mais humanizado. É aquele tratamento que você tomar um cafezinho. Não é marketing. E não é nada de diferencial. Poxa, é um simples café. Mas o paciente tomando aquele simples café, ele começa a se sentir em casa. Ele começa a ganhar confiança em você. E aí ele chega, ele já não vai sentar lá na cadeira e já vai abrir a boca, né? Esse paciente chega, ele vai sentar aqui na minha mesa e nós vamos desenvolver uma conversa para mim entender o que ele quer, entender as frustrações passadas, entender qual que é o desejo desse paciente. Então, isso é muito interessante. Então, assim, o conselho que eu posso deixar é isso. Seja um pouco mais humano com o seu paciente. Esqueça um pouquinho esses cursos que estão oferecendo uma mercantilização do mercado. Não quero entrar em polêmica, longe disso. Eu quero manter a paz que eu tenho hoje, de dormir com a cabeça tranquila e acordar sem pressa tomando meu café. Hoje eu moro na beira da represa, então eu tenho esse prazer de acordar, ver aquela represa e tomar o meu café na beira da represa. Então, assim, não quero entrar em polêmica nenhuma. Mas, por outro lado, isso me deixa muito triste, né? Essa mercantilização, a clínica tem que bater meta, tem que fazer 100 mil por mês, se não fizer, o mês que vem a meta vai aumentar. Não é por aí, a gente está tratando de saúde. Você nunca vai ver um cardiologista fazendo o dia do stem. Você vai vir aqui para colocar o seu stem em tal dia. Mas não quero polemizar, nada contra quem faz isso, quem trata como mercado, mas na minha visão de mercado, aqui não é mercado. Eu não penso, os valores são atribuídos, todo mundo atribui o seu honorário, mas aqui é promover a saúde do paciente. Sim, com certeza. Não acho que você está né, querendo problematizar. Eu super concordo e acho extremamente importante você falar desse lado humano, porque eu sinto isso também, até mesmo quando a gente é paciente em alguma clínica, que hoje é tudo muito robotizado, né? Você senta lá, eles querem vender o tratamento, ele não te enxerga como um todo, enxerga a boca ali e acabou. E realmente a gente vê até grandes clínicas que o dono nem dentista e ele realmente está preocupado com o lucro, se ele vai vender, se ele não vai, e não está preocupado com o bem-estar do paciente.
Porque muitas vezes o paciente ele vai ali, ele precisa muito mais do que um tratamento odontológico, né? A gente acaba se tornando um psicólogo, conversando muito com eles, e eu vejo isso nos atendimentos aqui na clínica da faculdade, o quanto é importante, às vezes, 2 minutos de conversa que você tem ali entre uma espera e outra, o quanto para ele é importante, e eles demonstram isso, né? Sim, E isso sim. faz muita falta no atendimento. Exatamente. Principalmente na minha área, né? Na área de prótese. Então, Uhum. eu recebo muita terceira idade. Então, a gente vê essa necessidade deles de conversar. E eles gostam de conversar e eu adoro a conversa. E Sim. assim, lá vai eu polemizar de novo, problematizar de novo o assunto sobre cobrança de consulta, né? Eu já passei pelas duas fases. Eu já tive a fase que eu falei, não, eu tenho que cobrar consulta, eu preciso receber. Mas hoje eu não cobro a consulta. A consulta inicial eu não Uhum. cobro. Posso futuramente reconhecer que eu estou errado hoje, e eu tenho humildade para fazer isso quantas vezes forem necessárias. Já passei por uma fase onde eu cobrava a consulta, mas a cobrança da consulta inicial, principalmente em um mercado saturado como está o nosso, eu vi que ela estava trazendo mais aversão do que conversão de tratamentos, conversão de paciente. Só um exemplo, nos dias de atendimento de consulta, né, que a gente deixa um dia na agenda só para fazer consulta inicial. Então, é aquele tempo de 1 hora e meia, às vezes até 2 horas, dependendo da complexidade do caso, onde o paciente informa antes, né, para a secretária, que é o caso dele. E aí o paciente vem, senta, a gente toma um café, a gente conversa, e aí depois a gente vai para consulta, faz escaneamento, senta novamente. Não, às vezes não dá para montar o planejamento de imediato. Então, e aí, no final dessa consulta, o paciente me perguntou, tá, eu vou pensar direitinho, quanto que é, quanto que eu devo? Eu falei, não, você não deve nada. Ele, não, mas eu te tomei 1 hora do seu tempo. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, você não deve nada, mas eu tomei seu café. Não tem problema, a gente conversou, foi 1 hora nossa aqui de conversa, lembra a humanização que a gente acabou de falar, o Sim. lado humano? Uhum. Então, foi uma conversa que a gente teve. E esse paciente, ele não fechou comigo. Ele não quis fazer o tratamento por motivos diversos dele. Mas esse paciente me indicou vários outros pacientes, porque ele gostou desse atendimento. E talvez se eu tivesse cobrado aquela consulta, ou tivesse feito uma consulta mais mecânica, esse paciente não teria feito essas indicações para a gente. Uhum. E, inclusive, olha para você ver, quando chega paciente para tratar, por indicação, que veio desse paciente, ele falou que tratou com a gente. E aí a gente chega naquele. Foi um tratamento? Foi. Mas talvez, não tratava, talvez ele estava precisando de uma conversa, talvez foi Sim. uma consulta. A gente foi psicólogo naquele momento, mas foi bem por indicação. Então, na visão que eu tenho hoje, no momento em que eu estou no mercado hoje, a gente não cobra consulta de avaliação inicial. Muito legal. E é bonito você falar isso, porque às vezes o paciente estava precisando até mais da conversa do que do tratamento em si, né? Exatamente, exatamente. E a gente tem visto isso acontecer cada vez mais. Sim, e está cada vez mais escasso também, então acho que isso realmente é um diferencial Sim, nos atendimentos. E só para a gente finalizar, você acha que, acredito eu que sim, mas que isso agrega valor, a diferença de precificação e valor, né? Você acha que é isso que agrega valor ao atendimento? O que você acha relacionado a isso? também é um fator, né, que agrega é, valor ao tratamento, né? Mas é uma somatória, né, Evelyn? É a somatória desde de como esse paciente ele é recepcionado, como como vai ser conduzido o tratamento desse paciente, a confiança que esse paciente tem em você, o uso de materiais, o uso de equipamentos. E aí, você não vai mais colocar um preço no seu trabalho, você vai colocar um valor no seu trabalho, né? Na complexidade do caso. Então, essa é a diferença de preço e valor, né?
preço é o que o mercado aí está praticando. Infelizmente, o protocolo, a faceta de resina, virou uma commodity, vamos dizer assim, né, a grosso modo. Já tem praticamente o mesmo valor em várias clínicas que são orientadas por uma filosofia de trabalho. Mas aqui comigo, né, eu não vou colocar um preço no tratamento. A gente vai colocar um valor no tratamento. E o valor é tudo isso, né? O quanto vale isso? Essa conversa que eu tive com aquele paciente, o quanto valeu para ele fazer indicação, mesmo não tendo tratado com a gente, né? Então, isso também é um meio de se diferenciar. Mas lembrando que isso não acontece do dia para a noite, né? É um processo, mas é um processo aplicável e que todos conseguem. Sim, até porque é uma relação de confiança, né? E confiança você não conquista do dia para a noite, é realmente um processo, né? Exatamente. Então, é também um tipo de diferenciação. Sim, um tipo de destaque, né? É um outro olhar. Eu acho que a área da saúde em si, ela tinha que pensar mais em valor do que em preço, né? De modo geral. E muitas vezes não é o que acontece. Exatamente, é o que a gente tem visto e volto a frisar. Redes sociais têm um grande peso nisso. Sim, é um impacto muito grande, né? Hoje as redes sociais, em tudo que a gente faz, né? Tanto na vida pessoal quanto profissional. Exatamente, nós somos, igual você falou, né? O algoritmo ele conduz a gente ali para onde ele quer nos levar, né? Agora, para onde eu não sei. Eu sei que eu estou fora dessa bolha. Ainda bem. Ainda bem. E Ainda espero, depois dessa nossa conversa, né, eu orientá-los a vocês também a sair fora dessa bolha aí. E que existe uma odontologia bonita, existe uma odontologia que é apaixonante, fora desses terrores aí que são pregados aí nas redes sociais. E não é uma odontologia fácil e rápida. Mas existe paciência, né? Exato. Mas acontece. Sim, mas acredito que é muito enriquecedor também, né? Não financeiramente falando, assim, mas... Sim. Lembra, ter paz, né? Sabe? Nossa, eu tô tranquilo com os tratamentos que eu realizei. Eu consigo dormir tranquilo. Eu consigo acordar sem preocupação. Muito bom. Tiago, foi muito boa a nossa conversa. Eu nem vi o tempo passar. Foi muito enriquecedora, eu gostei demais. E acredito que todo mundo que assistir vai gostar muito também, porque são coisas, igual você falou, que saem da bolha, que muita gente não fala, mas acho que precisava ser falado. E eu agradeço muito por você trazer esse olhar, por você aceitar ter vindo aqui trocar, trazer a sua experiência para a gente, porque acho que vai agregar muito na nossa formação e no nosso futuro como profissional na área. Assim, eu fico feliz, agradeço pelo convite. Estou à disposição também. As redes sociais, meu Instagram está por aí, vocês têm meu WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer pergunta também, estou à disposição para esclarecer. E sempre que precisar, se quiserem vir conhecer a minha clínica também, estão todos convidados. Conhecer o laboratório, conhecer a forma aqui como a gente trabalha aqui com o fluxo digital. Muito legal. Agradeço pela oportunidade. Vamos ver, a gente vai marcar e a gente vai sim. Sim. Muito obrigada mesmo. Você quer falar mais alguma coisa para o pessoal? Não, é só isso. Eu acredito que a gente conseguiu passear bem pelos temas. Sim, foi muito produtivo. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.